Glória a Deus, que bênção, né? Vá orando pela nossa viagem missionária. Invista no sertão. Invista em locais mais humildes. Como nós falamos aqui na escola dominical, a importância, de nós ajudarmos em ações sociais, ajudarmos e contribuirmos na obra de Deus, seja onde ela estiver. Então, a importância também, nós estamos sonhando, daqui um ano, estarmos no sertão, fazendo a obra missionária, mas ao mesmo tempo, durante esse tempo, semeando, lançando sementes, investindo para que a obra realmente possa acontecer. Você faz parte disso. Não deixe de contribuir e participar daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu quero ler com vocês Romanos 8, a partir do verso 24. Essa semana estava fazendo um curso sobre esperança. Na verdade é um curso de liderança e tem vários tópicos. E um deles é sobre esperança. Esperança para o futuro. Dentro desse são vários vídeos, Cada tópico é mais ou menos 3 horas de vídeo, dividido em várias aulas, e esse falando sobre esperança. E ela fala, na realidade, no livro de Ruth, e como Deus foi mostrando, a esperança. Tem um dos vídeos que fala sobre o plano da criação, a queda, a redenção e a esperança. E um dos versos que veio à minha mente foi em Romanos, capítulo 8. Eu falei, vou preparar essa mensagem, vou pregá-la em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 24. Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Senhor Deus maravilhoso, Pai, queremos nessa palavra meditar. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira preciosa, falando as nossas vidas e trazendo esperança à nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Em dias tão difíceis, em dias que às vezes falar de esperança é complicado, porque para algumas pessoas só vai piorando as coisas. Mas realmente, quando nós olhamos para fora e para o exterior e para as expectativas, muitas vezes o que nós vemos são coisas piores. Mas se nós olharmos em uma ótica cristã, uma ótica que avalia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito, uma ótica de que Deus transforma o mal em bem. Olha um exemplo muito claro, quando nós falamos Deus transforma o mal em bem, um dos primeiros exemplos da Bíblia, que nós podemos ver é o livro de Jó. Jó você sabe, não sei se você sabe, ele não é o primeiro livro da Bíblia, nessa ordem, mas na ordem cronológica, ele é o primeiro livro a ser escrito. E Jó
é interessante que demonstra alguém que perdeu e Deus o retribuiu em dobro. E fala que com o sofrimento, Jó aprendeu a ter esperança. Até sobre Deus. Ele fala, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. No meio do sofrimento, no meio do abandono. Amigos de Jó abandonaram. Sua esposa falou para ele amaldiçoar. No meio da solidão, ele foi encontrando cada vez mais proximidade com Deus. Ele foi conhecendo quem Deus era. Foi sabendo a intenção. Que Deus muitas vezes, de forma intencional, usa algumas coisas que acontecem conosco. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Sejam elas escolhas que estão na sua vontade direta, ou sejam elas escolhas que estão na sua vontade permissiva. Diretamente, aquilo que Deus deseja. Permissivo, aquilo que Deus permite na nossa vida. E que de forma especial Ele usa para o nosso bem. Outra história que nós vemos no primeiro livro da Bíblia, agora no livro que está colocado em primeiro na Bíblia, no livro de Gênesis, é a história de José. José, Deus transformou o mal em bem. O mal que seus irmãos fizeram a ele foi quase um centro de treinamento para aquilo que Deus estava preparando. Ele precisava chegar ao maior império da sua época. Ele precisava governar o maior império da sua época, para que Deus pudesse salvar o seu povo da miséria e da fome. Para que Deus preparasse o seu povo para aquilo que no futuro eles iam enfrentar. Coisas piores do que a escravidão no Egito. Israel seria um pequeno ponto cercado por inimigos. Israel seria um pequeno ponto de luz cercado por nações idólatras. Deus estava preparando. Deus transformou a venda, a escravidão, a prisão em bem na vida de José. Para alguns não havia mais esperança. Talvez quando você chega no fundo do poço, como José chegou, para alguns a esperança acaba. Mas José conhecia muito bem o Deus a quem ele servia. Às vezes tem momentos na nossa vida que nós precisamos conhecer muito bem ao Deus que nós servimos. Ao Deus que nós muitas vezes não vemos. O que o apóstolo Paulo fala aqui é maravilhoso. Ele termina falando, são chamados segundo o seu decreto. Antes, um lugar, uma colocação para fora. A palavra sugere um plano deliberado, um plano de avanço, uma intenção, um propósito. Um propósito. Sabe? Em Levítico fala do pão da propiciação, o pão colocado fora. A maioria dos outros usa, aponta para objetivos eternos de Deus relacionados com a salvação. A nossa salvação, pessoal, não foi somente bem planejada, mas também demonstra a fidelidade tolerante de Deus, enquanto espera a consumação de seu grande plano para a igreja. A intenção de Deus é que todos sejam salvos. A palavra de Deus deixa muito bem claro isso, em um dos versos mais usados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma intenção proposital de Deus, sabe? Nesse processo. O primeiro verso que eu li, ele fala,
porque em esperança somos salvos. Através da fé, esperando algo que muitas vezes não vemos, sendo consumado algo dentro do nosso coração, através de uma fé que Deus colocou. Deus tem preparado algo especial para a sua vida, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Utilize disso para o crescimento, utilize disso para o avanço, utilize disso para o seu encontro mais próximo com Deus, sabe? Não culpe Deus. Tente entender os planos e propósitos de Deus em meio a tudo isso. Deus não te abandonou, Deus não abandona ninguém. Muitas vezes os nossos pecados é que nos afastam de Deus. Nosso coração duro que deixa de enxergar Deus na nossa vida. O que Deus tem feito, seja nos pequenos detalhes ou nos grandes detalhes, nas portas abertas, que você nem imaginava que Deus faz. Deus faz alguém te lembrar de você. Deus faz alguém abrir uma porta para você. Deus faz alguém te chamar, sendo que você não está atendendo nem mais telefone, sabe? Deus vai cuidando da sua vida. Além de uma esperança, como sabe, esperança que não se vê na esperança, porque é o que se vê, como o esperará? Aquilo que eu já vi, aquilo que eu já toquei, já deixa de ser esperança. Sabe? Eu espero algo que eu não vejo. Isso é muito interessante. Estava ouvindo uma mensagem essa semana do pastor falando, né? Que aquilo que Deus tem preparado para os seus, nem olhos ouviram, olhos não ouviram aquilo que Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você não viu ainda, Deus tem preparado para você. O que você não ouviu ainda, Deus tem preparado para você. O que você não imaginou ainda, Deus tem preparado para você. E é importante termos essa expectativa, sabe? E saber esse processo da nossa vida de espera. Ao mesmo tempo ele continua falando, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tenha paciência. Não é no seu tempo nem no meu. É no tempo de Deus. Algumas coisas acontecem quando Deus quer. Quando Deus quer. Sabe? Isso é impressionante. Lá da história de Ruth e Noemi, do curso que eu estava vendo, fala, né, do seu parente, que se torna o seu resgatador. E uma hora Noemi fala, mas por que você me ajudou? Porque eu soube como você tratou, né? As minhas noras. Porque eu soube como você tratou, né? Os parentes. Muitas vezes, tem pessoas que sabem como são a nossa vida, sem nunca terem convivido com a gente. Só pelo impacto que Deus fez em outras vidas através de nós. Conhecer. Sabe? E Deus, como resgatador, nos ajuda. Muitas vezes temos que lembrar da nossa vida. Muitas vezes temos que ser lembrados daquilo que Deus já realizou, daquilo que Deus está realizando e daquilo que Deus é capaz de realizar na nossa trajetória. Como que Deus te encontrou? Como que Deus te encontrou?
quando você estava longe dos seus caminhos, quando você já tinha deixado a fé de lado, ou ainda quando você não tinha nem praticado a fé. Como que foi a sua trajetória? Quantos livramentos Deus não te deu? Quanto cuidado, quanta provisão. Quantas pessoas Deus não colocou na sua vida? Quanta capacidade, faculdade, inteligência Deus não derramou sobre você. Quantas vezes você não se achou incapaz? Quantas vezes você não pensou, será que vai dar? Algo novo ia começar, será que eu vou conseguir? E Deus te capacitou. Deus te deu respostas. Deus abriu portas. Te deu oportunidades, relacionamentos. E a família que você tem hoje? Será que ela não é uma dádiva de Deus para você? Quantas coisas você não precisa? Ele fala que aqui, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu sei que não é legal demonstrar as nossas fraquezas, mas todos nós temos fraquezas. Todos nós temos debilidades. Todos nós temos coisas que também somos ignorantes. Quantas coisas nós achávamos que não éramos capazes de realizar e Deus nos capacitou. Quantas vezes Deus não nos ajudou em momentos de dificuldade. Ele fala que Ele nos ajuda através do seu Espírito, porque não sabemos o que havemos muitas vezes até de pedir. Quantas vezes você recebeu algo sem ter pedido? Você pediu uma coisa, Deus deu outra. E você fala, graças a Deus que Deus não me ouviu. Não, Ele te ouviu sim. Só que Ele aperfeiçoou o seu pedido. Sabe aquele up na sua compra? Quando você compra, fala, mas eu não comprei, não veio, mas veio isso, mas veio isso, mas veio. Não. Papai te abençoou. Sabe? Deus cuidando. Deus te dando muito mais. Muitas vezes, até mesmo quando palavras não saem da nossa boca, e Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a nossa mente. E Ele traz através do seu Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa silenciosos. Muitas vezes, palavras que são incapazes de colocar e o Espírito traduz. Para que no trono do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. E Deus venha a derramar. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E segundo Deus, intercede pelos santos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Tem esperança. Creia. Não desanime. Semana eu li também uma frase que fala que o contrário do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Não desista. Continue. Espere. Mesmo quando você não está enxergando, não está vendo nada. Continue crendo em Deus. Continue seguindo um caminho reto. Continue seguindo um caminho justo. Continue seguindo o caminho santo que Deus tem para a sua vida e Ele vai te abençoar. Amém? Quem crê diz amém? Amém. Creia. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Ore. Coloque a tua casa na presença de Deus. E Deus vai realizar aquilo que você nem imagina. Tenha esperança. Tenha fé. Receba a graça e a misericórdia do Senhor diariamente.
e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Deus, é maravilhoso estar na tua casa. Há uma esperança que para o cristão essa esperança vem de dentro para fora. Não é algo exterior, porque não é algo que nós vemos, mas é algo que nós cremos, ó Pai. Muitos pedidos tem o seu povo hoje. Em cada lar, em cada casa, cada joelho dobrado. Tem muita gente pedindo e esperando por algo. Seja algo na área de saúde, seja algo na área financeira, seja algo na área de relacionamentos, às vezes uma volta de alguém, uma reconciliação, um perdão, uma limpeza do coração. Senhor, e alguns também dúvidas sobre o futuro. Há esperança no futuro para aquele que crê. Há esperança no futuro para aquele que é salvo. Há esperança no futuro para aquele que vive para Jesus. Aleluia. Ó Deus maravilhoso, Pai. Toca com o teu Espírito, como disse a tua palavra, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o teu Espírito Santo possa interceder pela nossa vida, Pai. Intercede em cada lar aqui, em cada lar da sua igreja, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.